Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, vou sentar à mesa com vocês e vai ter alegria de novo nesta casa. Vai ter festa de novo nesta casa, vai ter glória de novo nesta casa. Ele estava dizendo para aquela igreja: vocês desistiram de mim, mas eu não desisto de vocês. Vocês abriram mão de mim, mas eu não abro mão de vocês. Vocês me colocaram para fora, mas vocês não saíram de dentro de mim. Eis que estou à porta e bato. Será que Deus não está falando com alguns aqui hoje? Será que Deus não está falando com alguém que no seu casamento Jesus deixou de ser o centro? Será que eu não estou falando com alguns que na sua família Jesus deixou de ser o centro? Na sua casa, a Netflix se tornou mais importante do que a presença dele. De repente, na sua vida, as redes sociais se tornaram mais importantes do que a presença dele. Tem gente que valoriza mais o seu celular do que a própria Bíblia. Preste atenção, será que na sua vida Jesus deixou de ser o centro e ele está lá fora em vez de estar dentro? Por isso, nesta noite, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quantos sentem ele falando conosco aqui nesta noite, levante a sua mão e o adore, porque aqui ele é o centro. Aqui ele é o centro. Aqui só ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todos sempre. Aleluia. Evangelho segundo João, capítulo 2. Aqui, neste texto, nos fala do início do ministério público de Jesus. 43 anos de igreja, 43 anos que esta igreja foi estabelecida localmente através de uma família. E eu estava pensando, esta igreja só chegou aonde chegou e se tornou o que ela é como igreja local, porque os elementos que consta aqui nesse texto se verifica nesta igreja. Se não preste atenção, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Lembre-se que as mulheres na Bíblia sempre tiveram um papel preponderante naquilo que Deus fez de extraordinário na história. Preste atenção que quem estava presente, Maria. E quem era Maria? Maria simplesmente, neste texto e neste acontecimento, ela foi um agente imprescindível, fundamental, extraordinário. E o texto diz: Jesus também foi convidado. Repete comigo: Jesus também foi convidado com os discípulos para o casamento. E Jesus foi convidado, guarde isso, Jesus foi convidado. Se o verbo convidar não fosse importante na percepção do Espírito, não estaria aqui, estaria assim, ó. Jesus também estava lá. No entanto, diz: Jesus também foi convidado. Até porque Deus não quebra princípios. Ele não arromba a porta da nossa mente, da nossa consciência. Jesus também foi convidado. E de repente,
não é o noivo o centro das atenções, não é a noiva o centro das atenções, não são os outros convidados o centro das atenções. De repente, Jesus se torna o centro de tudo o que acontece. Se você me pergunta qual é a marca de uma igreja autêntica, saudável, ela é cristocêntrica. Se você conhecer uma igreja que o centro não é Cristo, não é igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, Cristo é o centro. Por isso ela é cristocêntrica. Ou seja, a estrutura é importante, mas tem que ser cristocêntrica. A figura do pastor é preponderante, que seja um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mas ela é cristocêntrica, porque tudo aponta para Cristo que está no centro. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Naquela cultura, a festa durava 7 anos. E o vinho era o elemento principal da festa. Se acabasse o vinho, parava a festa. E a festa parava antes do fim, antes dos 7 dias. E era tão importante o vinho que preocupa a mãe e, de certa forma, mexe com Jesus. E na Bíblia, o vinho nos fala da alegria. Ou seja, se você prestar bem atenção, tudo perde o sentido se a alegria for embora. Preste atenção nisso. Tudo perde o sentido. Depressão é ausência absoluta de alegria. Crise de ansiedade é ausência absoluta de alegria. Um casamento sem alegria não faz sentido. Uma família sem alegria não faz sentido. Uma igreja sem alegria não faz sentido. Não é à toa que Paulo, estando preso lá em Filipos, escreveu da casa que ele havia alugado, onde estava preso, uma carta dizendo: alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor, porque a nossa alegria não é apenas um sentimento, é uma pessoa. Alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor. Aonde Jesus for o centro, pode até acabar o vinho, mas Ele vai ser a solução para que a alegria continue. Por isso, preste atenção, eu vou te dar um conselho. Jesus precisa ser o centro do nosso casamento. Jesus precisa ser o centro da nossa família. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Jesus precisa ser o centro do nosso ministério. Jesus precisa ser o centro da nossa empresa, se sou empresário. Jesus precisa ocupar o lugar que é dele. E a gente tem que tomar muito cuidado para não viver de forma equivocada. Uma igreja chamada Laodiceia começou a prosperar, começou a crescer na estrutura, financeiramente, e de repente, aquela igreja, a partir do líder, começou a dizer assim: ricos somos e estamos enriquecidos e de nada temos falta. O dinheiro passou a ser o centro, a estrutura passou a ser o centro, a figura do líder passou a ser o centro. Sabe o que fizeram?
colocaram Jesus para fora. Agora, como pode cantar para Jesus, mas Jesus não está presente? Glorificar Jesus, mas Jesus não está presente? Tomar santa ceia, dizendo que é o corpo de Cristo, mas Jesus não está presente. E é interessante que esta carta foi endereçada ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Eu conheço a obra de vocês. Vocês não são nem quente, nem frios, são mornos. Por isso, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha presença. Aconselho que comprem de mim ouro provado no fogo, para que se enriqueçam. Compre colírio para ungir os olhos, para que vejam. E compre vestes para que cubra a vergonha da nudez. Sabe por quê? Porque vocês se veem como ricos, eu vejo vocês como pobres. Vocês se veem como alguém que enxerga, eu os vejo como cegos. Vocês se veem como importantes e relevantes, eu os vejo como miserável, pobre, cego e nu. E esse é um risco que eu corro na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha família, no meu ministério. Esse é um risco que nós corremos como igreja. Tirar Jesus do centro e depois colocá-lo para fora. Ele é o centro. Por isso que o pastor sempre diz: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe por que o pastor Oswaldo e a sua esposa há tantos anos está aqui? Uma vida sem nódoa, sem mancha. Eu ando, eu converso e eu ouço tantas coisas negativas de tantos líderes. Já sentei com os pastores dessa casa, já conversei com membros desta casa. Nunca ouvir alguém falar da moral, da índole, da integridade deste homem de Deus. Sabe por quê? Sua vida é cristocêntrica. O seu casamento é cristocêntrico. Sua família é cristocêntrica. E aqui está o segredo. Agora preste atenção. Quem foi que viu uma mulher? Repete comigo, uma mulher. Ah, se não fossem as mulheres. E eu gostaria de reconhecer o valor de Maria e das mulheres. A Bíblia diz que quando Deus viu Adão sozinho, foi a única vez na Bíblia e na história que Deus fez uma autoafirmação. Eu não sou, só eu não sou suficiente. Porque Deus olha para Adão e pergunta: Adão estava no jardim que Deus havia plantado, sim ou não? Você gostaria de estar lá, irmão? Eu gostaria. Adão tinha a visitação de Deus todos os dias para andar com ele pelo jardim, sim ou não? Sim. Eu pergunto, se tem um jardim daquele e a presença de Deus, precisa de mais alguma coisa, sim ou não? Sim ou não? O próprio Deus disse: não é bom que Adão tenha o jardim e eu sem uma mulher. Nem Deus concorreu com as mulheres. Deus estava dizendo: o jardim, com toda a sua exuberância e a minha presença, não substitui a mulher.
Por quê? Porque o próprio Deus fez o homem com algumas necessidades que só são supridas pela mulher. Agora eu enchi a bola das mulheres. Por isso, preste atenção, quem viu o problema? Uma mulher. Quem proativamente foi atrás de uma solução? A mulher que viu o problema. Quem falou com Jesus de forma intercessória? Uma mulher. Quem falou com o servente? A mulher. Oh, que Deus continue capacitando as mulheres. Que Deus continue enchendo do Espírito Santo as mulheres. Que nós homens continuemos a reconhecer o valor das mulheres. Porque um homem que não reconhece o valor da própria mulher, desculpa, é espiritualmente burro. É emocionalmente burro. Que expressão forte essa eu estou usando, hein, gente? Não. É espiritualmente não inteligente. É emocionalmente não inteligente. Porque, preste atenção, quem viu o problema, e na maioria das vezes quem vê o problema são as mulheres. Agora essa mulher, ela é virtuosa e magnífica, sabe por quê? Ela não saiu espalhando o problema para todo mundo. Ela foi em quem podia resolver o problema. O grande erro de algumas mulheres e homens é que conta para todo mundo, só não vai àquele que pode resolver. Essa mulher vai a Jesus e ela intercede. Agora preste atenção, aqui também está o segredo de uma igreja cristocêntrica. Ela vai a Jesus e diz: filho, acabou o vinho, e você sabe o quanto isso é grave. Por favor, procure dar uma solução. A mãe pode falar assim com o filho, sim ou não? Sim ou não? Pode, é mãe, pô. A mãe chega para o Júnior, chega para o Oséias e fala: eu preciso. Meu filho, dá o teu jeito. É mãe. Eu vejo lá. Para todo mundo, o Douglas é o cara. Quando ele vai em casa, ele é o menino da mamãe. E aí dá umas broncas nele, sem medo de ser feliz, que é mãe. Aí Maria chega para Jesus e diz: filho, tem um problema na área, precisamos resolver, dá o teu jeito. Jesus olha bem para ela e diz: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. A Bíblia não explica, nunca vi nenhum teólogo explicar, eu não sei como, mas ali Maria discerniu: ele é maior do que eu. Ele é o meu Senhor. Ele é o Salvador. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é rei. Em vez de ela sair chateada, com bronca, e dizer a ele: não fala assim comigo, eu sou sua mãe. Não, ela discerniu que ali ele era a autoridade, e o melhor a fazer era se submeter ao princípio de autoridade. Qual a palavra-chave deste texto? Transformação. Qual é a palavra-chave? Outra vez, qual é a palavra-chave? Guarde isso que eu vou falar para você. Não há transformação aonde há rebelião. Não há transformação aonde não há submissão. Aonde há rebelião e aonde há insubmissão, o que se tem é deformação. Sabe por que essa igreja chegou aonde chegou? Porque a maioria entendeu o princípio de autoridade. Eu vejo como os pastores falam sobre a figura de autoridade do pastor Oswaldo. Eu vejo como os pastores falam com respeito sobre figura de autoridade. Não há, presta atenção, não há
transformação quando há rebelião. E quando há rebelião é porque a igreja não é cristocêntrica. Então preste atenção, Maria, ela se submete ao princípio de autoridade e ela influencia os serventes para se submeterem, dizendo: façam tudo o que ele disser para vocês fazerem. O milagre sempre estará escondido na obediência. É no caminho da obediência que o nosso milagre está escondido. E eu tenho uma palavra profética aqui hoje. Alguns de vocês ainda não viram o que Deus já preparou para acontecer, porque falta mais submissão. Mulheres que precisam entender o princípio na própria casa. Seu marido é figura de autoridade. Seu pai é figura de autoridade. Seu pastor é figura de autoridade. A igreja é figura de autoridade. Quando a gente não se submete ao princípio de autoridade, a gente fica contaminado com o espírito de Lúcifer. Porque Lúcifer não era Lúcifer. Não era príncipe das trevas. Ele era um querubim ungido, um anjo de luz, responsável pela regência da adoração, assistindo diante do eterno. Mas um dia ele tirou Deus do centro e quis assumir o centro, aonde só Deus é o centro. E aí Deus diz: coloque ele para fora, porque não há lugar no céu para rebelde. Coloque ele para fora, porque não há lugar no céu para desobediente. Coloque ele para fora, porque não há lugar no céu para quem não se submete ao princípio de autoridade. Coloque ele para fora, porque não há lugar no céu para quem quer ser o centro, porque eu não reparto a minha glória com ninguém. Eu sou o Senhor, eu sou o centro. Só que antes de ele descer, ele conseguiu influenciar 1/3 dos anjos. Vai um conselho: não almoce com rebelde, não tome café com rebelde, não viaje com rebelde. Você vai ser contaminado, você vai ser contaminada. O rebelde carrega em si uma unção luciferiana. Ele seduz. Agora presta atenção, vamos aprender com Maria. Ele é Senhor, Ele está no centro, e é Ele quem governa. E o que Ele falou, Sua palavra é soberana. Façam tudo o que Ele disser para ser feito, e eles se submetem. E aí Jesus diz: enchei, tirai e levai. Eles foram e encheram, tiraram. E eu imagino que quando eles estavam no caminho, a água começou a ficar vermelha, começou a ficar vermelha, começou a ficar vermelha. E quando o mestre Sala prova o vinho, geralmente colocam primeiro o bom vinho, para depois servir o inferior. Mas houve uma inversão aqui. Deixaram o melhor para o final. É porque aquele vinho era o resultado de uma intervenção sobrenatural por causa da submissão de uma mulher e dos serventes que entenderam o princípio de autoridade. Eu quero dizer a você, aonde houver submissão ao princípio de autoridade, vai haver transformação, 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 transformação. A igreja só será lugar de transformação se for lugar de submissão. A igreja só será lugar de transformação se for lugar de obediência. Um dia, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor Josué,
eu ganhei uma passagem para Israel, tudo pago. Porém, meu marido disse que sem ele eu não vou. Ele disse que para mim esperar um tempo para que ele possa ir comigo. Sozinha, ele diz que não assina para eu ir, não valida a minha ida. O que o senhor acha? Eu disse, não vai. Deus não quebra princípio. Quem quebra um princípio será quebrado pelo próprio princípio. Falei, irmã, eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Não vai. Um dia, Deus vai te honrar de tal maneira que você vai ter condição de ir você, seu marido e seus filhos para Israel. Porque aonde há submissão ao princípio de autoridade, Deus abre o céu sobre esta casa. Não há milagre de transformação aonde houver rebelião. Eis a razão porque aqui o milagre acontece e a festa não termina. A festa não termina. A alegria continuou naquela casa, porque eles entenderam o princípio. Meu filho Douglas, antes de se casar, ele começou a conversar com a Valéria, que hoje é sua esposa. E um dia ele chega para mim e fala, pai, preciso trocar uma ideia com você. Eu disse, pois não, meu filho, vamos tomar um café hoje à tarde. Tomamos um café e no café ele disse, olha, eu e a Valéria, nós estamos orando, estamos conversando e pensando em namorar. Só que eu disse para ela que eu não daria sim a ela se o Senhor não nos abençoasse. Eu ouvi bastante, fiz perguntas. Quando eu vi que realmente eles estavam no caminho certo, falei, pode começar a namorar. Eu abençoo vocês. Ele disse, não, pai. Agora eu vou lá na casa dela e vou falar com os pais dela. Porque se eles também não nos abençoarem, nós não namoramos. Eu acredito, pai, no princípio da autoridade. Ele foi lá na casa dos pais da Valéria, fez a mesma coisa comigo, falou sobre tudo que estava no coração dos dois. O pai disse, eu abençoo vocês, podem namorar. O Douglas hoje é casado com a Valéria, tem 2 filhos, e quando eu olho para eles, que família linda, que família maravilhosa. E é impressionante, o Douglas prosperou emocionalmente, prosperou espiritualmente, prosperou ministerialmente, prosperou financeiramente. E você vê claramente que muito disso é resultado de um coração que se submeteu ao princípio de autoridade. Aí Deus deu para ele a visão de uma igreja. Um dia ele me chama e diz, pai, Deus me deu uma visão de uma igreja. E ele começou a falar para mim da visão que Deus deu e usou umas 5 pessoas para falar a mesma coisa de lugares diferentes sobre aquele projeto. Ele me chama e ele diz assim para mim, pai, Deus me deu a visão desta igreja, Família Jesuscope, só que eu só começo se eu tiver a sua bênção e a bênção do conselho da igreja. Eu reuni o conselho da igreja, nossos pastores, chamei o Douglas para uma reunião, e o Douglas vem e fala da visão, fala das mensagens proféticas, e fala ao coração dos pastores. Todos eles tiveram a oportunidade de dar o seu parecer, e todos eles no final disseram, Douglas, nós vamos enviar você. Ele dobra o joelho, e todos nós ali, pastores, ora, valida, abençoa e o envia. A igreja dele deve ter 7 anos. Tem mais de 1.200 pessoas. E ele tem células no mundo inteiro.
Na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, ele tem uma igreja online que é muito maior do que a igreja física. Sabe por quê? Porque aonde houver submissão, vai haver a intervenção sobrenatural operando, transformando, manifestando. Uma mulher que diz: meu marido não tem nada a ver com isso, eu também sou dona, mando neste negócio e tenho uma palavra de Deus. Ei, preste atenção, Deus não quebra princípio. Deus não quebra princípio. O homem é figura de autoridade. A minha esposa tem plena consciência que a minha sócia conjugal, ela também é dona de tudo aquilo que a gente possui, mas às vezes ela está lá em São Paulo e ela quer comprar algo e ela liga para mim e fala: Jô, eu vi algo aqui que eu gostaria de comprar, você me libera? Eu até brinco com ela: Rose, era só passar o cartão, que o cartão me avisava que você estava comprando. Mas você é dona também. Ela disse: não, você prega algo que eu guardo. Aonde houver submissão, haverá sempre proteção, proteção, proteção. E aí eu pergunto: como eu não amar minha mulher e investir cada dia mais? E assim é com Deus. Deus gosta de gente como Davi, que mesmo tendo Saul, aquele que tentava o matar a todo custo, um dia Davi está dentro da caverna e Saul entra na caverna para fazer suas necessidades fisiológicas e não percebeu que Davi estava escondido lá, e os homens de Davi disseram: Deus entregou Saul nas tuas mãos, é só matá-lo, está na sua frente fazendo sua necessidade fisiológica. Ele disse: não, jamais eu toco em ungido do Senhor. Não sou eu que vou tratar com Saul. Quem vai tratar com ele é aquele que o ungiu, é aquele que o chamou. É Deus quem vai tratar com ele. Eu não preciso matá-lo para que eu chegue aonde Deus vai me levar. Será que Deus não está falando com alguns homens aqui? Será que Deus não está falando com algumas mulheres aqui? Será que Deus não está falando com alguns pastores aqui? Ou que está me assistindo através da internet? Será que Deus não está falando com alguns filhos aqui que precisam levar mais a sério os pais como autoridade sobre a vida delas? Minha filha, olhe para cá, você que não casou ainda, se você encontrar um rapaz pelo qual se apaixonar, e um dia ele disser assim: se os seus pais não deixarem, vamos nessa, porque os seus pais não têm nada a ver com a nossa vida, escapa-te por tua vida que é laço. Um rapaz que leva Deus a sério não brinca com o princípio de autoridade em relação aos pais, porque não se submeter aos pais, à luz das Escrituras, é altamente amaldiçoante. Veja o que acontece com o filho pródigo, veja o que acontece com Sansão, e veja o que acontece com tantas outras pessoas. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quantos me entendem? Digam amém. Amém. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Aleluia. Eu gostaria que você olhasse para cá todos. Vou te fazer um convite. Amanhã não perca não. E se eu fosse você, traria toda a família. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua família amanhã. Amém, queridos? Quantos crê que há o mover de Deus nesse lugar esta noite? Levante a mão e diga amém. Um dia uma professora perguntou numa sala de aula:
secular. Ei, vocês sabem onde fica o inferno? Um garotinho assim, bem expansivo, disse: eu sei! Aonde? Na minha casa. Meu pai chega bêbado sempre, espanca minha mãe. Se a gente não corre para a rua à noite, ele espanca a gente também. Minha mãe diz que meu pai é um capetão. Meu pai chama nós de capetinha. E o inferno é lá em casa. A professora ficou assustada assim, mudou de conversa e tal, e não quis saber. Passaram-se uns 8 meses. A professora: ei, vocês sabem onde fica o céu? O mesmo garoto: eu sei. Ela disse: você está de brincadeira comigo? Eu lembro que você falou 8 meses atrás. O céu fica na sua casa por quê? Deixa eu contar para a senhora. Há uns 5 meses atrás, mais ou menos, ou uns 6 meses, bateu na porta de casa um casal de missionários. Pela manhã, meu pai estava sóbrio. Meu pai e minha mãe saíram. E aquele casal começou a falar de Jesus. Começou a falar do Evangelho. Começou a falar da cruz. Começou a falar da ressurreição de Cristo. E começou a falar sobre o que poderia acontecer se papai e mamãe abrissem o coração e deixassem Jesus assumir o controle da vida deles. Professora, naquela manhã, o meu pai sóbrio rendeu-se a Jesus. Minha mãe rendeu-se a Jesus. Jesus entrou na vida deles. E eles começaram a frequentar a igreja. Aí começou a levar a gente para uma escola dominical. E meu pai começou a fazer parte de vários trabalhos na igreja. E meu pai começou a ficar apaixonado pela igreja lá. E aí os irmãos começaram a ajudar meu pai, discipular meu pai, ensinar lá a Bíblia para o meu pai. Sabe o que aconteceu, professora? Na medida em que Jesus foi entrando em casa, o inferno foi saindo. Meu pai nunca mais chegou bêbado em casa. Meu pai agora almoça com a gente à mesa e sempre ora. Meu pai toma café com a gente à mesa e sempre ora. Meu pai agora ora com a gente antes de deitar. Meu pai ora quando a gente vai sair de casa. Professora, a senhora quer o endereço do céu? O endereço do céu é a minha casa. Sabe, Deus não quer colocar a gente lá no céu agora. Mas Deus quer colocar o céu dentro de nós. E o que é inferno? É a ausência absoluta de Jesus, como eu disse. É Jesus para o lado de fora. Inferno é a ausência de Jesus. Céu é Jesus dentro e no centro, como Senhor e como Salvador.